amigo, minha querida amiga que se encontra aí do outro lado da tela, vamos agora para uma sequência de estudos sobre a questão do Código de Processo Penal, né, mais específico, alguns artigos que são extremamente comuns e muito importantes para a prática criminal, que vai aí do artigo 282 até o artigo 350 do CPP. Partiu, tá bom? Primeiro artigo que nós vamos ver aqui é o artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas somente se, inciso primeiro, vamos aqui aumentar um pouquinho, se necessidade para aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Inciso segundo, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Nós temos aí novamente a questão das circunstâncias pessoais, que são extremamente importantes para uma série de questões aí ao longo do direito penal. Vou colocar até aqui a questão da marcação. Então vamos lá. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolado ou cumulativamente. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Ou seja, pode vir tanto do Ministério Público, quanto da autoridade policial, quanto do requerimento das partes. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo, de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia e do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. No parágrafo 4º, esse parágrafo 4º, por sua vez, ele vem sendo mencionado lá pelo artigo 350 do CPP. Nos casos de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, ou seja, aí é o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, que nós veremos logo à frente. O juiz de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante poderá substituir a medida, impor outra, em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Isso aqui foi uma coisa que aconteceu até recentemente com a questão da Deolane, né? Foram estabelecidas medidas diversas de prisão com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, o magistrado entendeu que essas medidas foram descumpridas, né? Após o descumprimento, decretou-se a prisão preventiva, né? Não houve aí a substituição da medida ou a imposição em cumulação de outra. O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que persista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, o magistrado aqui ele pode revogar a medida cautelar, substituí-la quando verificar a falta de motivo que subsista, bem como voltar a decretá-la, né? Se sobrevierem o quê? Razões. Parágrafo 6º. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar. Ou seja, a prisão preventiva, queridos, cara pálida, ela é a última medida a ser tomada. Ou seja, apenas quando não for cabível outras cautelares. Então, quando vocês estiverem na prática criminal de vocês devem fundamentar o quê? Primeiro, se tratar de crime afiançável. Excelência, trata-se de um crime afiançável, o que não justifica a adoção de medidas mais gravosas, tão somente as cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, observa-se que a prisão preventiva ela não pode ser determinada neste caso, tendo em vista que somente quando for cabível a substituição por outra, ou seja, a prisão preventiva é o último caso. A regra não é a restrição de liberdade do apenado. Passamos para 283.
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ou seja, vocês na prática criminal utilizarão muito o artigo 283, pois ninguém pode ser preso senão em quê? Flagrante delito. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação do processo. Então, nós temos aqui, por ordem escrita e fundamentada, em decorrência de sentença ou curso de investigação, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Lembrando-se que a prisão temporária possui um prazo determinado, que logo a mais nós veremos. Enquanto que a prisão, esse prazo ele pode ser prorrogado por uma única vez, enquanto que a prisão preventiva, ela tem um caráter mais duradouro, todavia não pode ser eterno. Parágrafo 1º do artigo 283. As medidas cautelares previstas nesse título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pela pena privativa de liberdade. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio, né? Então, essa prisão ela pode ser efetuada de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Todavia, contudo, entretanto, restringe-se a quê? A inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Não pode ser realizada essa prisão quando o indivíduo estiver aí dentro da sua casa em período noturno, sobretudo. Esse período aí, ele deve ser o quê? Diurno. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável, artigo 284, não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Então, meus queridos, é sim cabível a observação com o furto do artigo 284. Excelência, o Código de Processo Penal, no seu artigo 284, ele dispõe que não será permitido o emprego de força. Todavia, o cliente, mesmo não oferecendo resistência à prisão, mesmo não havendo qualquer tipo de necessidade, utilizou-se aí a utilização das algemas, com o que? Lembramos aí da súmula 11 do STF, que veda a utilização das algemas a não ser em casos estritamente necessários. O artigo 284 do Código de Processo Penal, que diz que não será permitido o emprego de força. Então, essa força, ela é algo que deve ser o quê? Fundamentada pela autoridade judiciária, deve ser justificada aí pelo profissional de segurança pública, não havendo qualquer necessidade no presente caso. É isso um dos argumentos que podem ser levantados. Artigo 284 é um artigozinho pequeno, mas um artigozinho impactante. Perceba, não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado, né? Então, nós temos que o mandado será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Gente, todas essas questões são requisitos que, não sendo observados, podem desencadear a ilegalidade desta prisão. Podem desencadear nulidades, né, que podem ser arguídas aí com o fulcro, salvo engano, no artigo 564 do Código de Processo Penal. Vamos ver se é esse mesmo. 564. Ué, como é que faz para tirar esse negócio aqui? Ok. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Isso é uma nulidade.
incompetência, suspeição, suborno e ilegalidade por falta das formas ou dos termos seguintes: denúncia, queixa, exame de corpo de delito, nomeação de defensor, intervenção do Ministério Público, citação do réu, sentença de pronúncia, intimação do réu, intimação de testemunhas, a presença de pelo menos 15 jurados, os quesitos, as expectativas, a acusação e a defesa na sessão de julgamento, sentença, recurso de ofício, a intimação das condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentença e despacho de caiba recurso, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Então, é necessário e é possível arguir esse argumento, utilizar esse argumento nas audiências aí de custódia. Excelência, estou requerendo aqui que seja decretada a nulidade, ausência de fiança lá na delegacia, por exemplo, que seja decretada, que seja reconhecida a nulidade, tendo em vista o malferimento do artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal Brasileiro, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Olha que bonito, você em uma audiência, você fazer o requerimento do reconhecimento de uma nulidade dessa forma. Já tem, o magistrado, ele já olha com bons olhos para o delegado, no caso aí o advogado. Então vamos voltar lá para o artigo 283, 282. Então estamos aqui no artigo 285, né? O mandado de prisão ele deve ser lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. Deve designar a pessoa, deve ser lavrado pelo escrivão ou pela autoridade. Qual que os sinais característicos? Mencionará a infração penal. Qualquer falta desses requisitos acarreta em nulidade pelo artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Nulidade com base no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. Se não afiançável, não declarará o valor da fiança. Será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Outra questão, o mandado ele deve ser específico, né? O mandado será passado e duplicado, e o executor entregará ao peso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Declaração do dia, hora e lugar da diligência. Veja como o mandado de prisão ele é específico. Ele diz sobre o dia, ele diz sobre a hora, ele diz sobre o lugar da diligência, ele fala sobre a questão que ele deverá ser lavrado, que designará a pessoa, que mencionará a infração, que deve declarar-se aí o valor da fiança. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o valor será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Se a infração for inafiançável, isso que é importante, a falta de proibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. A questão de ser inafiançável, né, não obsta a prisão do preso. Em tal caso, será imediato apresentar ao juiz que tiver expedido o mandado. Então, deve ser apresentado a esse juiz que expediu esse mandado, seguirá aí todas as regras da prisão, já como nós estamos observando. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor, ao carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso. Se não tiver recibo da entrega do preso, nulidade. Com declaração de dia e hora. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for
o documento exibido. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá, ou seja, ele pode requisitar que a prisão do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança, se arbitrada. A autoridade a quem, artigo 289, parágrafo 2º, a autoridade a quem fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Deve-se averiguar a autenticidade dessa comunicação. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso, no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Então, nós encerraremos aqui este momento com a observação aqui acerca do artigo 289 e deixaremos os demais artigos para outros momentos. Esse artigo 289-A, ele versa que o juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em bancos de dados mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. O parágrafo 1º coloca que qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, ainda que fora da competência territorial do juiz que a expediu. Então, esse mandado de prisão ele ficará registrado no banco de dados. Nesse banco de dados do CNJ, qualquer policial do Brasil poderá vir a realizar a cumprir esse mandado de prisão. Qualquer agente policial poderá efetuar, poderá efetuar a prisão decretada por meio do mandado judicial, emitido por autoridade competente, em todos aqueles termos acerca da legalidade desse mandado. Que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput deste artigo. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará o juiz que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos, nos termos do artigo 5º da Constituição. Quais são esses direitos aqui do preso? Eles devem ser informados. Sobretudo, o direito de permanecer em silêncio. Um direito muito importante que deve ser informado ao preso e que todo mundo abre a boca. E quem é boca aberta, quem deixa a boca aberta, entra mosca. Tá? E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Caso não tenha aí advogado particular, os defensores públicos entrarão aí para realizar e para acompanhar todos os atos de defesa inerentes a esse processo, que, caso não tenha um defensor lá no momento, também serão nulos. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 290 deste Código. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo. Então, será regulamentado esse registro do mandado de prisão. Tá certo? Então, gente, por hoje foi só. No próximo encontro, nós vamos começar aqui a partir do artigo 290. E um forte abraço a todos. Ficamos aí com o nosso momento aí de processo penal na veia.